Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Vasco recebe o Atlético Mineiro e vamos falar quem será o primeiro finalista aí da Copa do Brasil, que talvez enfrentará o Flamengo, será com certeza, né? Então o Atlético Mineiro que venceu o jogo de ida aí por 2-1 e o Vasco precisa reverter jogando em casa. Flamengo e Corinthians só jogam neste domingo. E para falar em Corinthians aí e o Flamengo, né? O Corinthians não fechou a compra de Hugo Souza, né? E terá que pagar a multa pela terceira vez ao Flamengo, né? Vai chegar a 1,5 milhão de reais aí só de multa, galera. Está rendendo bem, né? Precisaria ter mais aí algumas semifinais aí que daí daria para ganhar mais uns trocos em cima, né? E falando aí sobre o primeiro semifinalista o primeiro finalista, aliás, né, da Copa do Brasil, quem será o primeiro finalista? Então, antes do jogo contra o Corinthians, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, a outra chave da competição já define aí o primeiro finalista, que vai sair de Vasco e Atlético Mineiro, que se encontram em São Januário neste sábado, dia 19. Ambos os times aí são aversos aí ao Mengão, né? Formando aí uma boa final contra o mais querido, caso o Flamengo confirme a classificação lá em São Paulo, né? Então, mas os vascaínos terão que superar aí caso queiram chegar à final aí. O Atlético Mineiro venceu o jogo de ida por 2-1, com um gol de desvantagem, e o Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar aí sem a necessidade de ir para a marca da cal, né, como dizem, né, nos pênaltis. Então, o jogo que será às 18h30 neste sábado, né? Então, caso vença aí por apenas um gol, a decisão será feita por penalidades. Então, assim aí, definido aí o primeiro time na final da Copa do Brasil, né? Antes do certame entre Flamengo e Corinthians em Itaquera, o jogo que está marcado para as 18h30, 6h30 da tarde, né, da noite, neste sábado, né? Então a situação aí parece mais favorável ao Atlético Mineiro, já que o Vasco sequer conseguiu uma vitória no tempo normal nos últimos 7 jogos, né, que disputou contra o Galo. Então a última vez que venceu foi no dia 1º de setembro contra o Vitória. Desde então o Vasco perdeu para o Atlético, apesar de avançar nos pênaltis, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo, né? Só derrotas. E além disso empatou com o Flamengo, Cruzeiro e Juventude. O Atlético Mineiro também não vive aí uma ótima fase, né? Empatando com o Fortaleza e com o Vitória após o empate sobre o Vasco. Mas os mineiros também venceram o Grêmio após a vitória na Copa do Brasil. E aonde assistir aí Vasco e Atlético Mineiro, então esse jogo terá a transmissão do Sport TV na TV fechada, assim como no Premiere, serviço de pay-per-view da Globo. Então uma terceira opção é o Amazon Prime, serviço por streaming, por assinatura, aí passando as prováveis escalações aí, né? Então com a péssima fase, o Rafael Paiva aí deve escalar o Vasco com algumas alterações aí com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Pitão, Hugo Moura, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho. Jean Davi, Vegete e Emerson Rodrigues. O Atlético Mineiro não tem desfalques. E Gabriel Milito aí deve colocar o time titular em campo aí com Everson, Bruno Fux, Batalha e Júnior Alonso. Gustavo Scarpa, Alan Franco, Palácios, Igor Gomes e Guilherme Arana, Paulinho e Hulk, né? Eu acredito que o time mais fraco aí para o Flamengo seria o Vasco da Gama, né, galera? Porque esse time aí do Atlético Mineiro aí é forte, né? Então, o Flamengo e Corinthians duelo em Itaquera, né? Então o jogo do Flamengo só acontece neste domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, em Itaquera. A vantagem é mínima, apenas 1-0. Resultado construído com gol de Alexandre na estreia de Felipe Luiz como técnico profissional no Maracanã, né? Então, a partida não será nada fácil, principalmente com a virada de chave aí por parte dos corintianos após a vitória por 5-2 aí diante do Atlético Paranaense. E o Flamengo, por sua vez, perdeu o clássico para o Fluminense, invertendo os momentos aí completamente, né, galera? Mas é bom que daí vai ferido lá para Itaquera, quem sabe consiga um bom resultado, né? Então, passando a informação ali do goleiro, o Hugo Souza, né? Então, o Corinthians tinha até sexta-feira para finalizar a compra dos 50% aí dos direitos econômicos de Hugo Souza para evitar aí o pagamento da terceira multa ao Flamengo para utilizar o jogador em um confronto aí, né, contra o time, né, carioca. Então, como não conseguiu fechar aí a transação, o Timão aí, o Coringão aí terá que pagar 500 mil reais ao Flamengo até segunda-feira, galera.
Então no domingo aí às 16 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo fazem aí o jogo decisivo por uma vaga aí na final da Copa do Brasil. Então na primeira partida o Flamengo venceu por 1-0. O resultado negativo aí na primeira partida tornou ainda mais importante aí para o Corinthians a presença de Hugo Souza no jogo de volta. Além de ter evitado um placar elástico no duelo do Maracanã, o goleiro pode ser fundamental em uma eventual disputa na vaga nos pênaltis, né? Então ele é bom na cobrança de pênalti. Então o camisa 1 aí já defendeu 4 pênaltis com a camisa do Corinthians e foi peça-chave para o clube avançar na fase na Copa do Brasil e inclusive na Sul-Americana aí, galera, né? Então, emprestado pelo Flamengo ao Corinthians aí, né? Então, ao fim deste ano, né, o Hugo Souza poderia ter sido comprado pelo clube paulista desde o dia 10 de outubro, mas o Corinthians sinalizou a intenção de fechar o negócio, mas esbarrou na reprovação da garantia financeira apresentada ao Flamengo, porque o Corinthians praticamente não tem mais nada para receber daquela empresa, né? Então, para ficar com o Hugo, o Corinthians terá que pagar 800 mil euros, cerca de 4,8 milhões, ao Flamengo em 4 parcelas, com vencimentos em janeiro e julho de 2025 e 2026. E faz parte do negócio a aprovação de um fiador, né? Então, nesse caso, o Corinthians apresentou mesmo de uma dívida em aberto pela compra do lateral Mateuzinho, que continua a dívida lá e ainda não foi paga, né, galera? Então, o Flamengo aí optou por negar essa mesma empresa, que seria responsável pelo pagamento do valor acordado em caso de inadimplência do Corinthians. Por isso, a concretização da compra de Hugo Souza depende de uma nova garantia apresentada pelo clube paulista. Então, o entrave aí no desfecho da negociação impediu o Corinthians de conseguir fechar a compra e registrar um novo contrato com Hugo Souza, ou seja, por ainda ter vínculo com o Flamengo, o Corinthians terá que pagar multa de 500 mil aí para escalar o goleiro. E essa multa deve ser paga até segunda-feira aí, senão, caso o Corinthians atrase esse pagamento, ficará impedido de avançar na compra em definitivo do goleiro. Neste caso, os clubes teriam que negociar essa pendência para poderem seguir nas tratativas previstas em contrato, pelos 50% aí dos direitos econômicos do jogador. Então, apesar aí do interesse em contratar Hugo Souza em definitivo, o Corinthians já se planejava aí para o pagamento da multa, por entender que não haveria tempo hábil de finalizar o negócio e evitar desembolsar novamente o valor para tê-lo em campo aí, né, galera? Então, ao todo, o Corinthians deve desembolsar cerca de 7,3 milhões aí para adquirir 50% aí dos direitos econômicos do Hugo Souza. O valor inclui 1 milhão pelo empréstimo, mais 1,5 milhão do pagamento de 3 multas pelos 3 jogos em que ele terá enfrentado o Flamengo durante o período emprestado e mais 4,8 milhões referentes à porcentagem dos seus direitos aí, né? Um valor bastante substancial, né? E o prazo para um acerto entre os clubes é até o dia 30 de novembro, né? Até lá, a negociação sai pelos valores previamente acertados. Caso não entre em acordo aí, se mantenha interessado em Hugo Souza, o Corinthians precisará negociar e estar zerado, né, a partir do dia 1º de dezembro, senão ele volta para o Flamengo, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.